Mais uma carta de Deus para vocês. Hoje eu trouxe um tema maravilhoso e muito importante para os dias atuais. E o tema é violência espiritual. Sei que vocês podem estar assim achando uma coisa, mas espera até o final do vídeo que vocês vão entender o que é. Esse tema eu estou explorando desse livro aqui que eu estou lendo. Esse livro ele é bom para quem gosta de orar. O nome desse livro é Segredo do Lugar Secreto. É muito bom mesmo, deixando para vocês verem bem. Ele ajuda muito, ele dá muitas dicas em termos de oração, como você se aproximar mais de Deus através da oração e alguns segredos que a gente não sabe, para estar nos ajudando, tá nos estimulando a orar mais, a entender mais o lugar secreto com Deus, a você se conectar de uma correta forma com Deus e poder apreciar aquilo que o lugar secreto nos traz. E através desse livro, né, quando eu vi esse tema lá, que esse tema tem lá no livro, eu fiquei muito impactada. E eu falei, já que me impactou, eu vou ver se impacta as outras pessoas também. Com isso, eu fiz uma pesquisa lá no meu Insta e eu percebi que muitos nunca tinham ouvido. Eu sei, né, que o nome violência, né, quando a gente ouve logo assim violência, a gente pensa até que é alguma coisa ruim, né, pelo termo do nome. Mas eu não quero que vocês olhem pelo lado do que esse nome significa, mas o que o autor quis dizer. O autor realmente quis impactar a gente. E a forma que ele, o autor do livro, como ele trabalha com as palavras, eu achei isso muito interessante, muito importante. Porque realmente a gente só concentra a nossa atenção naquilo que nos chama a atenção. E essa violência que ele quis dizer, a violência espiritual, não é no termo ruim. No final eu vou explicar o que ele quis dizer. Eu trouxe algumas coisinhas que ele fala aqui no livro que diz assim, para vocês entenderem, certo? O termo violência espiritual é o desejo que Deus tem sobre nós. Pois o Senhor, Ele quer uma geração que o busque com toda intensidade. Esse termo também interliga a força que essa violência espiritual vai gerar em uma determinada geração. Ou seja, Deus quer ver uma geração que realmente busque Ele com muita força, com muita determinação e com muita coragem, e com muita intuição e certeza daquilo que eles estão buscando. O termo violência espiritual é o que o Senhor, é a mesma coisa do Senhor está dizendo para nós assim, filho, filha, eu estou separando esse momento para que você entenda que eu preciso que você me busque com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua inteligência. Isso que o autor está trazendo nesse livro, né? Eu estou botando com as minhas palavras um pouco, mas se vocês comprarem esse livro, vocês vão ver que é maravilhoso. E agora eu vou explicar o que eu entendi através desse livro e com Deus ministrando também sobre a minha vida. Mas antes da gente entrar no que eu entendi, eu quero explicar uma coisa a vocês. É sempre bom a gente ter mais conhecimento, é bom a gente buscar outras fontes para a gente entender, aprender, ter mais sabedoria, mas lembre, a Bíblia do Senhor, a Bíblia sagrada, ela tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, a gente tem sim que ler livros, a gente tem que estar estudando, mas a gente tem que entender, a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus, certo? Então, agora explicando com as minhas palavras o que esse tema ele está trazendo. Esse tema realmente ele está dizendo violência espiritual, mas não a violência contra o meu irmão, contra o meu próximo, não, porque Deus ele não quer isso. O Senhor Deus, Ele não quer que a gente venha ser violento com os nossos próximos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, porque isso não agrada a Deus. Mas a violência que está sendo exposta aí é a violência contra o pecado. É a violência contra as obras da carne que ronda a minha vida. Sobre tudo aquilo que me afasta do Senhor, Deus realmente quer que a gente seja violento. Ou seja, eu preciso mostrar a obra da carne, ao pecado, tudo aquilo que ronda, que me afasta da vontade de Deus, ou que me separa do Senhor, quem está no controle. Eu não posso agir mansamente com o pecado que me ronda. Ah, tudo bem, pecado, fica aí, é tranquilo. Não, eu preciso agir violentamente com ele, eu preciso mostrar de quem eu pertenço, a quem eu sirvo. E se a gente agir com mansidão, né, é isso que o autor está querendo mostrar, se a gente agir com mansidão, realmente o pecado não vai sair da nossa vida. Se a gente ficar agindo com mansidão em cima das obras da carne, a gente nunca vai mudar, a gente nunca vai se transformar. Então que a gente venha realmente ser violento espiritualmente com
toda obra maligna, com toda obra da carne, com todo vício, com tudo aquilo que nos separa de Deus. E tem uns pontos, né, que o autor ele coloca que eu acho muito importante, que não é só ser violento espiritual. Para a gente ser, a gente precisa ser capacitado. E o que nos capacita a estarmos posicionados, a sermos soldados de Deus, a estarmos lutando contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor? A oração. A oração é um dos principais, a gente precisa orar. A gente precisa ter uma intimidade com Deus, a gente precisa buscá-lo no secreto, a gente precisa se alinhar com Ele, a gente precisa entender a vontade dEle. Não só oração, como consagração, estudo da palavra, né? A gente precisa se aprofundar. E não, eu falo muito isso para mim mesma, não somente ler a palavra, mas realmente se aprofundar nela e botar em prática. Porque se a palavra diz que eu não posso desonrar os meus pais, então eu vou ter que realmente obedecer, vou ter que ser um bom filho, mas não por obrigação, e sim porque eu entendo que aquilo agrada ao meu Deus, aquilo faz bem aos meus pais e faz bem ao meu ser, sabe? Eu me torno uma pessoa saudável, eu me torno uma pessoa melhor. Então que a gente venha ser, a gente realmente venha ser, que a gente venha ser violentos espiritualmente, com tudo aquilo que a gente vê que não é de Deus, com tudo aquilo que a gente vê que atrapalha a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que a gente venha ser violento espiritual, que a gente venha mostrar que eles não têm controle em nossa vida, que eles não têm comando, que quem manda a nossa vida é Deus. E eu creio muito que Deus ele fica feliz quando ele vê que nós estamos nos posicionando. Mesmo nós sendo seres naturais, a gente está se posicionando, a gente está lutando, batalhando para ter mente sã, para ter um coração limpo, para ter um coração íntegro diante do Senhor, tá certo? Vou fazer um resumo desse tema, violência espiritual, e com tudo que o autor coloca no livro, e com tudo que Deus nos ensina, né, eu poderia fazer um tema tipo assim: levante-se e ponha em ordem tudo aquilo que existe em você. Porque uma pessoa violenta, né, ela faz aquilo com toda determinação, e faz aquilo com coragem, com vontade. Então Deus ele quer que a gente seja assim também, que a gente venha fazer as coisas com vontade. Tudo que pertence a Deus a gente precisa fazer com vontade, com todo amor, com toda dedicação, sabe? E ciente que não estamos fazendo aquilo por nós mesmos, mas porque Ele nos chamou, porque Ele nos separou e Ele espera de nós, Ele conta com a gente. Tá certo? Que a gente venha ser violentos espiritualmente e não com os nossos irmãos, não com os nossos próximos, tá certo? Porque como a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 5, diz assim, que se a gente não vigiar, que se a gente não tomar conta, realmente o maligno ele vem e nos traga, porque ele está ao nosso derredor. Então, se a gente não ser violentos com tudo aquilo que é do mal, com toda a força maligna, com toda a obra da carne que ronda e que nos cerca, o maligno ele vai nos tragar. E a gente tem que entender outra coisa. Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Se a gente não estiver junto com Ele, se a gente não estiver batalhando com Ele, a gente não irá vencer. É Ele que nos dá a vitória, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi bom, sabe? Se esse vídeo acrescentou em alguma coisa na sua vida, deixe o comentário de vocês, compartilhe. Não esqueçam de seguir esse canal. Eu vou estar sempre postando vídeo, aquilo que Deus quer que eu venha estar postando. Entenda que Deus ele espera uma geração que o busque ardentemente, tá certo? Quando eu vejo esse nome, violência espiritual, eu só penso nisso. Deus quer uma geração que o busque com toda a força, com todo entendimento, e que busque Ele de todo o coração, entendendo que precisa se limpar totalmente, entendendo que precisa realmente ser santa, entendendo que precisa realmente se separar para Deus, certo? Que você venha ser uma geração que arda pelo amor de Deus, pela presença do Senhor, tá bom? Deixe o comentário de vocês aqui, dá like, podem comentar, compartilhe para as pessoas que precisam estar ouvindo essa passagem, tá certo? Beijo!